capítulo 11. Se você estivesse aqui, Betânia era um povoado perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios ou 2,7 quilômetros, onde Jesus era sempre bem recebido. Na primeira vez em que o encontramos nesse lugar, segundo a narrativa de Lucas, Marta se ocupava dos afazeres domésticos, enquanto Maria, sua irmã, permanecia aos pés de Cristo, bebendo cada uma de suas palavras. Marta era dona da casa e, como hospedeira prestimosa, não parava um instante. Queria preparar os melhores pratos e apresentar um ambiente mais limpo, perfumado e agradável, a fim de proporcionar conforto ao mestre e aos seus discípulos. Talvez tivesse uma ajudante, mas na hora de servir a Jesus, o privilégio era dela, e fazia questão de servi-lo bem. Naturalmente, quando se recebe um hóspede ilustre, espera-se que todos da casa demonstrem a mesma disposição para o trabalho. Naquela situação, entretanto, a irmã de Marta a estava desapontando, pois não parecia preocupada em ajudar. Estava ali parada, escutando o que o Senhor falava, como se ela também fosse discípula. Nem lembrou que tinham de preparar alimento para pelo menos 12 homens famintos. Tudo tinha de estar perfeito para que o jantar para o mestre fosse inesquecível. Marta agitava-se. Perispau é uma palavra grega que expressa bem isso. Significa arrastar-se para lá e para cá. Lembro-me de uma vez, quando morava nos Estados Unidos, em que andei pela casa Perispau, e meu marido descreveu meus esforços como de quem anda que nem barata tonta. Alguns amigos iriam trazer uns políticos importantes para conhecer uma casa de americanos brasileiros. Avisaram-nos de que viriam almoçar conosco um governador e 2 deputados com suas esposas. Naturalmente, eu não tinha empregada. Sei que fazer acepção de pessoas foge ao estilo de Deus, mas para mim, receber aquelas pessoas era bem diferente de recepcionar outros amigos. Tomei emprestados louças e talheres mais finos e esmerei-me em preparar um banquete. Finalmente chegaram nossos amigos, sem os ilustres convidados. Na última hora, tinham resolvido ir conhecer um cassino e mandaram pedir desculpas, dizendo que na próxima vez que estivessem nos Estados Unidos, dariam um pulinho à nossa casa. Dias antes desse incidente, eu já estava agitada, planejando o que servir e o que fazer para que tudo corresse sem problema. Confesso que não me desgasto assim quando o visitante é um irmão ou uma irmã conhecidos, simples, do mesmo nível social que nossa família de pastor. Não é errado hospedar e oferecer conforto com o que temos de melhor. Desde os tempos de Abraão, vemos a importância de os servos de Deus oferecerem boa hospedagem. Por vezes, os visitantes são anjos incógnitos. Ver Gênesis 18 e o conselho de Paulo em Romanos 12, 13. 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 8. Naturalmente, isso exige trabalho em preparação. Considerando a atitude de Marta sob esse aspecto, concluímos que ela não errava em receber bem. Seu problema era achar que todos em sua casa deveriam enquadrar-se dentro de seus planos, e Maria não estava seguindo seu script. Foi então ao próprio hóspede para resolver a questão. Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Lucas 10, 40b. Anos depois, Pedro escreveu em uma de suas cartas: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. 1 Pedro 4, 9. Jesus se importava sim, mas não da maneira que Marta esperava. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Jesus se importa mais com o ser do que com o fazer. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 a 30. Quando aprendemos aos pés de Jesus, o fardo que ele nos oferece se torna um descanso para nossa alma. Para Maria, o mais importante era aprender a viver com o autor da vida, mesmo que para isso interrompesse todos os afazeres. Tenho ouvido inúmeras palestras a respeito desse trecho, ora defendendo Maria, ora Marta, ora dizendo ainda que devemos ser simultaneamente operosas como Marta e contemplativas como Maria.
Acho que a lição aqui é simples. Comece descansando em Jesus e todos os fardos tornam-se leves e as preocupações se resolvem. Minha amiga Vera Lúcia falava do dilema íntimo que a perturbava. Vera e seu marido, Carlos, são cristãos, mas ela tem um desejo maior que o dele de estar em comunhão com os irmãos e na presença de Deus em oração. Ela cresceu no Evangelho e gosta dos hábitos igrejeiros, enquanto ele, que se converteu depois de adulto, não tem os mesmos costumes. Prefere passar o tempo livre escutando música em casa, tirando fotos artísticas ou ainda brincando com os filhos. Ele é um cristão fiel e não abandona a congregação, mas concluiu que não é necessário frequentar todas as reuniões de oração ou atividades de grupos que a igreja promove. Vera acha que essa indiferença do esposo é falta de consagração e gostaria de vê-lo como líder espiritual no lar. Ela acredita ser mais consagrada a Deus do que ele e quer saber o que fazer para torná-lo mais conforme a imagem de cristão fiel que concebeu em sua mente. Faz tudo para mudá-lo. Compra revistas e livros evangélicos e deixa em sua escrivaninha na mesa do café ou em cima do jornal do dia. Sintoniza o rádio e a televisão em programas cristãos e se dispõe sempre a hospedar pastores visitantes. No entanto, Carlos parece imune às manipulações de sua mulher. Vera corre de um lado para outro, de uma conferência para outra, de uma reunião de oração para outra. De certa forma, vive um ativismo religioso tal qual Marta, apesar de estar escolhendo a presença de Jesus. Quando ela aprender a quedar-se aos pés do Mestre e a ouvi-lo, não terá de preocupar-se em mudar o marido, que aliás ama o Senhor e lhe é fiel. A ansiedade de se acomodar às expectativas das pessoas da igreja impede-a de desfrutar da alegria da presença de Cristo em seu lar e a leva a julgar quem não pensa exatamente igual a ela. É certo desejar que o chefe da casa seja servo do Senhor, mas não é tarefa de Vera endireitá-lo, assim como não era responsabilidade de Marta levar Maria a fazer a parte dela. As duas irmãs que continuaram dando hospedagem a Cristo parecem ter aprendido a lição. Seu irmão Lázaro, também muito querido do Mestre, um dia caiu seriamente enfermo. Nessa ocasião, Jesus se retirara para além do Jordão, longe de Jerusalém, por causa dos líderes judeus. Então Marta e Maria mandaram dizer-lhe: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, ele disse aos que o cercavam que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho fosse glorificado. Jesus, porém, não foi imediatamente para Betânia, mas permaneceu ainda mais 2 dias onde estava. Quando se levantou para ir à Judéia, os discípulos o questionaram, porque sabiam que os judeus haviam tentado apedrejá-lo. Contudo, ele lhes informou que Lázaro havia morrido. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. João 11:15. Sempre que pensamos em Tomé, chamado Dídimo, lembramo-nos de sua dúvida após a ressurreição do Messias. Mas, nesse momento, ele fez uma nobre declaração de solidariedade, da qual nos esquecemos. Vamos também nós para morrermos com ele. João 11:16. Chegando em Betânia, ainda fora da aldeia, Jesus soube que Lázaro estava sepultado havia já 4 dias. Muita gente viera consolar as duas irmãs, não só dentre os discípulos, mas também vários judeus. Enquanto Maria ficou sentada em casa, Marta, ao saber que o mestre chegara, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. João 11:21 e 22. Ela cria de fato em Jesus e agia baseada nessa fé. Segue-se então um diálogo surpreendente. Teu irmão há de ressurgir. Verso 23b. Disse Jesus confortando-a. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Verso 24. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Versos 25 e 26. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Verso 27. E depois de fazer essa declaração ousada, Marta correu para casa e chamou a irmã. O mestre chegou e te chama. Verso 28.
Maria levantou-se e foi depressa ao seu encontro. Seus consoladores a seguiram, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Chegando onde Jesus estava, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32. Essa narrativa vem carregada de emoção ante a dor da separação. As duas mulheres criam que a presença de Jesus alguns dias antes teria evitado toda a tragédia da perda, e ele próprio condoeu-se ao vê-las chorar, bem como os judeus que as acompanhavam. Onde ele está sepultado? Vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram alguns: Vede quanto o amava. Verso 36. Mas outros se perguntavam: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Verso 37. Mais uma vez comovido, Jesus foi até a gruta onde Lázaro já apodrecia. Tirai a pedra. Era crença popular da época que depois de 3 dias a alma do morto deixaria definitivamente o corpo. Houve ressurreições no Antigo Testamento. Eliseu e o filho da viúva e os seguidores de Jesus tinham visto a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim voltarem à vida, mas todos eram mortos recentes. Marta, a irmã sempre de pés no chão, quanto à praticidade das coisas, respondeu: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 39. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verso 40. Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu, agradeceu ao Pai pela resposta de oração e disse: Lázaro, vem para fora. Verso 43. O morto saiu, ainda preso pela mortalha e as amarras das mãos e pés. Desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. João 11, 44 a 46. É interessante notar que o mesmo milagre produziu reações diferentes nas testemunhas, crença ou endurecimento. Os que se endureceram provocaram a convocação de uma reunião do Sinédrio com a presença do próprio sumo sacerdote Caifás. Lucas relata uma ressurreição no início do ministério de Jesus, que aconteceu numa cidadezinha da Galiléia chamada Naim. Havia morrido o único filho de uma viúva, e Jesus, compadecendo-se dela, falou-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Era proibido aos judeus tocarem em coisas de mortos, pois os tornava imundos. E parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas 7, 13 a 15. A reação do povo a esse milagre foi que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas 7,16. Voltando à história de Lázaro e suas irmãs, 6 dias antes da Páscoa, Jesus retornou a Betânia para um jantar. Novamente, Marta servia e Simão Lázaro significa leproso, estava sentado à mesa com o mestre. A festa talvez fosse uma comemoração da ressurreição ocorrida dias antes. Mateus não especifica o nome, mas relata que Maria trouxe um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, derramou-o sobre a cabeça de Jesus e lhe ungiu os pés. Marcos menciona que era preciosíssimo perfume de nardo puro, que poderia ser vendido por mais de 300 denários. Um denário era cerca de 4 gramas de prata. 300 denários daria o salário de um trabalhador por quase um ano. A casa encheu-se de perfume, mas os discípulos a olhavam como uma mulher que acabara de jogar fora suas economias num gesto sem sentido. João ainda revela que Judas Iscariotes, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João 12, 4 a 8. Anos depois, Paulo escreveu: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Derramar aos pés de Jesus algo de muito valor é reconhecer sua obra de morte e ressurreição por nós. Quem não reconhece seu senhorio vê apenas o gasto e sugere opções mais vantajosas para a utilização do dinheiro. Dê aos pobres, como desculpa para, na verdade, não fazer nada com o mesmo ou usá-lo para seus próprios interesses. Marta é um exemplo para cada uma de nós, mulheres, que acreditamos saber o que é prático e oportuno no reino de Deus. Provou ser uma pessoa de fé. Creio que és o Cristo, relacionada às obras, a ponto de reconhecer que se Jesus estivesse com eles, quando Lázaro padecia, seu irmão não teria morrido. E cria também na ressurreição final. Era mais despachada que a irmã e não ficou em casa se lamentando quando soube que o mestre chegara a Betânia. Contudo, teve de aprender com Maria o que seria adoração genuína, numa entrega de tudo o que se possui. Jesus estava ali e continuava sendo Senhor da criação e da recriação da existência humana, mesmo quando o problema parecia insolúvel. Maria o ungiu antecipadamente para sua morte. Dias depois, ao irem ao seu túmulo no domingo de madrugada, as mulheres não o encontraram. Ele, a ressurreição e a vida, ressuscitara.